bem por alto. Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, essa mulher teve uma filha. Essa filha cresceu, por razões outras, ela deixou de fazer tudo que ela estava fazendo, largou a filha para a mãe cuidar e foi embora virar uma monge. A pergunta que a gente faz aqui é assim: o que é responsabilidade? O que é responsabilidade? Porque assim, como uma pessoa pensante que todos nós somos, se eu pegar o dia de hoje, 22/2/2022, nós vamos falar assim: eu posso daqui para lá ter uma leitura, ou de lá para cá ter a mesma leitura. Então, ó, 22/02/2022, ou 22/2/2022. E aí começa, eu acredito que isso não deve ser novidade para ninguém, porque todas as pessoas que são pensantes já conseguem ver isso, né? Mas começa a ter uma série de situações as quais a gente pergunta assim: qual é a razão? Por exemplo, hoje vai abrir um portal dimensional, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, dimensão, ou dimensões. E esse portal vai trazer uma intensidade de energia que... Portal da prosperidade. E aí, eu deixei o portão aberto. Tem problema? Acho que não, né? A moda vai chegar? Vai. E aí você pega e fala assim: puxa vida, então vamos imaginar aqui, ó. Eu tenho uma dimensão aqui. Mas, por favor, explica para mim o que é dimensão. Quem consegue explicar para mim o que é dimensão? Quem está no computador pode abrir uma tela e ir lá no Google, falar assim: dimensão. Entendeu? Ó, não é? Ó, e vai falar assim: dimensão é o espaço que um corpo ocupa num espaço. É a posição que um corpo ocupa no espaço. E aí ele tem uma dimensão. Aí você fala até: como que eu calculo essa dimensão? Como eu calculo a dimensão? Estou falando, vamos lá. Quem que é engenheiro aqui? O Aldo é engenheiro. Aldo, vamos lá. Você lembra disso? Foi pouco tempo atrás, só 80 anos atrás, você fazia a faculdade. Não faz tanto tempo. Faz muito tempo. Ó, a fórmula não mudou. A fórmula não mudou ainda. É um observador externo para dimensionar isso. Não. Isso você aprendeu aqui, para. Assim, se a gente for na física, entender o que é dimensão, me corrija se eu estiver errado, tá, Aldo, por favor. Porque, enfim, a dimensão ela é representada... Pois não, Aldo, desculpa. Pois não. Por coordenadas espaciais X, Y, Z, não? Dimensões. A dimensão ela é definida por Três coordenadas. coordenadas. Essas coordenadas chamam uma posição. Então, você pode ter X, Y e Z. Neste momento, você coloca um ponto aqui. Só que até então, o ponto não tem uma amplitude. Por quê? Porque ele está onde? No espaço. É um ponto perdido no espaço. E para que eu possa
dar a ele uma localização, eu preciso criar uma coordenada. Por exemplo, x5, y5. E aí eu consigo dimensionar o espaço. Neste momento, eu crio a dimensão, que é uma coordenada x e uma coordenada y. E aí, você está medindo o espaço, então. Como que é? Está medindo o espaço. Não. A Em medida... determinado ponto. Então, a medida é o passo seguinte. Então, é assim, conversando no sábado, eu recebi um pedido, que é assim: Marcos, eu gostaria que você não desse aula tão técnica e falasse mais simples, para que a gente pudesse entender. Logo, Maria Lúcia, você tá bonita hoje, hein? Se arrumou, hein? Passou batom, penteou. Olha lá, hein, Maria Lúcia? 18 anos, hein, Maria Lúcia? Outro nível, hein? E aí? Parabéns. É bom ver que a pessoa se olha, tá bom? É bom. Então é assim, dentro dessas coordenadas, você cria um quê? O que você cria? Um plano. Um plano o quê? Plano matemático, plano físico, um plano dimensional. Por quê? Porque ele tem uma dimensão, ele tem um comprimento e uma altura. Nesse momento eu estou criando o quê? Duas dimensões. X e Y. Mas um ponto dentro de um plano, ele pode ter 3 dimensões, que é o Z. Por quê? É como se fossem 2 quadrados, né? Assim, ó. Você coloca um ponto aqui. Você coloca um ponto aqui. Esse ponto, ele tem uma coordenada x e y, né? Mas esse ponto, ele também pode refletir aqui. E neste momento, o que eu criei? 2 dimensões. Porque eu tenho este quadrado e este quadrado. Então, o que eu estou criando? Na verdade, eu tenho este quadrado e este quadrado. Logo, eu tenho este ponto refletido neste ponto. E a física fala que quando eu uno esses 2 pontos, eu dobro o tempo. Então, o que é uma dobra temporal? O que é uma dobra temporal? Calma que eu vou chegar nos portais, só um minuto. São ideias básicas para você poder entender. Então é assim, este ponto aqui, ele está, por exemplo, né? Aqui é x5, aqui é x3, aqui é y5, aqui é y3. Então, este ponto está localizado na posição x3, y3. Do que? Deste plano. Neste momento, e este plano aqui? Ele poderá estar numa posição, por exemplo, x4, y4.
Neste momento, o que eu estou criando? Por exemplo, uma dobra temporal. Então, a quantidade de dobras que você dá no tempo, é que eu não quero dobrar isso aqui, mas se eu dobrar esse papel de novo, eu vou ter 4 dobras, de novo 8 dobras, de novo 16 dobras, e assim vai. O que eu quero dizer com isso? Que seria impossível eu falar de dimensão se eu não falar de tempo e espaço. Impossível. Por quê? Para um observador externo que está aqui, ele vai olhar esse ponto aqui e vai falar assim: como que eu chego nesse ponto aqui? E aí começa a vir uma série de teorias. Por exemplo, V igual a delta S sobre delta... Enfim, aí começa a vir uma série de fórmulas da física que definem, por exemplo, o quanto tempo eu levo para chegar de um ponto até o meu destino. Portanto, quando eu defino uma dimensão, eu estou definindo o quê? O tempo, o espaço e o plano. Neste momento, o que eu fiz com o ponto? Deu existência para ele. Eu dei existência para o ponto. Perfeito, Isaac. Eu dei existência. Por quê? Quem definiu a existência do ponto fui eu. Porque o observador que criou o tempo, o espaço e o plano. Neste sentido, ou seguindo essa linha de pensamento, o que é uma dimensão? O que é um plano dimensional? Não entendi, Silvana. Pode falar alto para a gente ouvir, por favor. Eu falei que é o tempo, o espaço e o plano. Do quê? Você perguntou da dimensão. Isso. Quando você define o tempo, o espaço e o plano, não é? E o que mais que eu defino? A existência. O que está composto dentro do plano? Porque, por exemplo, para o observador, vamos supor que esse quadrado aqui seja um plano. O que significa esse ponto aqui? Para você, como que é, Adilson? O ponto seria existir no plano, né? Quem está definindo isso? O observador. O observador. O observador. O ponto tem consciente de quem ele é? Não. Tem. O ponto tem consciente de onde ele está? Não tem. Portanto, quem dimensiona o planeta Terra? Quem que dimensionou o plano? O observador. Então quem dimensionou O também observador. Portanto, a definição do tempo, do espaço e do plano depende do consciente do observador. Por quê? Para você, você vai olhar para o ponto e vai falar assim: ah, isso não é nada.
Se você pegar a formiga e colocar no centro do campo de futebol, qual que é o tempo, o espaço e o plano para a formiga? O campo de futebol. Se você pegar o ser humano e colocar no planeta Terra, qual que é? É o planeta Terra. Então, o que está acontecendo com o plano? Ele é dependente do consciente. Se o plano é dependente do consciente, ele é o quê? Relativo. Relativo e dentro do limite do observador, é isso, E Marcos? dentro do limite do observador. Neste momento, a dimensão se torna o quê? Calma. Relativo. Para o plano. A dimensão para o plano se torna o quê? Limitado? Não. Olha que interessante. A dimensão se torna o quê? Finita. Infinita. Isso, Aldo. Ela se torna infinita. Por quê? Porque quem está no plano não tem o quê? Consciente do que é o plano. Então, independente para onde o ponto for, a dimensão do plano se torna infinita. Neste momento, o que acontece com o consciente? Ele não sabe quem ele é, porque sempre de um ponto para outro, sempre O terá que mais. acontece com o consciente? Não. Ele se anula e deixa de existir porque ele não sabe quem que é, Ele se torna infinito. Infinito. Por se tornar infinito, ele nega o quê? O consciente. Porque ele não sabe quem ele é, como que ele é. E neste momento, o que acontece com ele? Deixa de existir. E torna o plano o quê? O que ele faz no plano? Respondendo para o professor Tiago tudo. Espera aí que tem uma resposta aqui, só um minuto. Se funde a percepção. É que assim, Tiago, a percepção, vamos supor, para que eu tenha percepção, o que é necessário? Estou respondendo para o Tiago. Me permite falar só o primeiro nome, tá? Acabou. Ele está comentando assim: infinito para o plano. Ele se funde a percepção do infinito. O infinito não tem percepção. Por quê? Como que algo que não tem consciente pode ter percepção daquilo que não sabe o que é? Veja, o que define a percepção? O consciente. Porque assim, puxa, eu tenho a percepção que vai dar certo. Eu tenho a percepção que vai dar errado. Eu tenho a percepção que está claro. Eu tenho a percepção que está escuro. O que é percepção? São formas de pensamento pré-existentes aonde? No plano. Portanto, se são formas pré-existentes no plano, o consciente do plano está limitado nas formas de pensamento pré-existentes no plano. E estas formas de pensamento pré-existentes no plano definem o infinito do plano. Aí ele colocou assim, me refiro à consciência. Então, a consciência não tem consciência, viu, Tiago? Porque assim, eu vou chegar lá, só me dá um segundinho que aí a gente conversa. E aí, o que acontece? Neste momento, o consciente, ele se torna infinito. Por conter dentro do plano
infinitas possibilidades. Porque o infinito para ele se torna o quê? Se torna o quê? Estou falando para este ser que está no plano. Se torna o quê? Se torna o quê? Inconsciente. Logo, o infinito existe. Existe. Para quem? Para quem é relativo, por ser relativo, definiu o infinito, por não reconhecer a composição do plano, tornou-se relativo, neste momento, para justificar a relatividade do plano, tornou-se inconsciente, o que é diferente de subconsciente, que não é aquela palavra que Yang fala, no inconsciente coletivo. Não, nós não reconhecemos o inconsciente coletivo como formas de pensamento. Por quê? As formas de pensamento são pré-existentes. Elas existem, embora relativas. Marcos, você fala assim, eu não entendi. Vamos voltar um pouquinho à aula da semana passada, quando nós falamos de princípios. Portanto, o princípio de verdade que eu tenho veio da onde? Veio da educação que já foi que já foi programado. Os conceitos de relativo que vieram de certo, errado, da onde que vieram? Vieram daquela sociedade. Que aqueles princípios podem divergir daquela outra sociedade. Neste momento, os princípios se tornam relativos. Mas não significa que eles não existam. Naquela sociedade ou dentro daquele grupo de pessoas, as formas de pensamento definidas, por exemplo, como princípio, se tornam o quê? Vivas. E se tornam para eles o quê? Conscientes. Ou verdades a serem seguidas. Quando você não segue a verdade daquele grupo, não significa que você estava inconsciente. Significa que você... Como que é? Que às vezes você reconheceu que não era aquilo para você. O fato de existir aquela realidade ou aqueles princípios para aquele grupo, você não os quis aceitar. Mas não significa que eles estavam inconscientes para você. Ficou claro? Logo, o conceito de inconsciência não se aplica ao eu. Se aplica ao quê? Ao consciente. Do quê? Do relativo. Do quê? Do infinito. Logo, não existe inconsciência. Ficou claro? O conceito precisa ficar claro. Quer que eu repito? Perfeito, Marcos. Não, perfeito que entendeu ou perfeito que quer que repita? Não, eu entendi. Você entendeu, ó? Isso não quer dizer, eu vou ver o que eu entendi. Eu acho que você falou que mesmo que aquele grupo de pessoas não pensem, por exemplo, como você, não quer dizer que eles estão inconscientes. Eles não estão no... E como é que dá para explicar? Não. E também não, Tiago. É assim, ó. Dando um passo para trás.
O que é inconsciência? É o fato de você não estar consciente de algo que existe. Mas isso não acontece para o eu. O fato de você não aceitar a realidade a qual você está, não significa que aquelas formas de pensamento estão inconscientes para você. Significa que consciente você quis fazer diferente. Mas o ato de fazer diferente não significa que estava inconsciente. Significa que você quis fazer. Portanto, a inconsciência, ela é aplicada não para o eu, mas para o quê? O relativo. O eu, ele está... As formas de pensamento, vamos supor, eu tenho aqui, eu tenho um todo aqui, e eu estou aqui, vamos supor, na dimensão 1 e a dimensão 2. Por exemplo, as formas de pensamento que existem aqui são as mesmas que existem no plano 2. Por quê? Porque se fossem diferentes, iria gerar o que no plano? O que no todo? Ia gerar o quê? Desequilíbrio. Desequilíbrio. Então, as formas de pensamento são as mesmas. O que muda? O consciente de como você olha. Mas o consciente de quem? De quem está no plano ou de quem está fora do plano? Resposta: de quem está no plano. Porque quem está fora do plano está consciente que as formas de pensamento são iguais. O que difere é o consciente de cada um que vive no plano. Ô Marcos, aí que entra nessa máxima de iguais opostos? Já respondo. Esta ausência de consciente não é inconsciente. É subconsciente. Por quê? Porque não significa que não exista. Significa que existe, porém você não está consciente do que está acontecendo. Consciência mesmo. Ficou claro? Está claro o conceito? Neste momento, para quem está no plano, cria-se o quê? O relativo. O que ele cria? Para quem está no plano, se torna infinito. Por se tornar infinito, ele nega a consciência. Neste momento, ele se torna o quê? Inconsciente. Ele se torna inconsciente. E por se tornar inconsciente, ele cria o quê? O inconsciente coletivo, que é todas as formas de pensamento que estão em um plano.
Logo, o plano dimensional, ele é relativo, infinito e inconsciente para quem vive no plano. Fala, Silvana. Fala, Silvana, vamos lá. O que não... Não, esse inconsciente aí que se existe, Não, veja, ele existe para quem é e está no plano. Para quem tem a forma de pensamento. Para quem, o que é para quem está no plano? O que você entendeu disso? como eu não entendi a sua pergunta? Você comentou assim, Marcos, eu não consegui entender bem esse inconsciente. Porque se o inconsciente... Porque agora, tipo assim, ó, vou falar claro, na minha cabeça agora já existe o inconsciente. Perfeito. Então é assim, o que justifica a existência do inconsciente? Toda essa explicação aí que você Não. fez. Eu entendi. O infinito. Isso. Por quê? Porque para quem vive no plano, para quem... O que é viver no plano? A Ariane respondeu alguma O que é, Ariane? Quem está contido no planeta Para Terra, um quem exemplo. está contido no planeta Terra, nós, né? para quem Nós, trabalha eu com imagens na pituitária, no DNA e nos sentidos do plano, para estes seres do plano existe infinito. Por existir infinito, justifica a necessidade de cumprir o infinito. Veja, para quem está no plano, ele acredita no Dizer para quem infinito. está, para você manter no plano, você tem que criar a ilusão do infinito Isso. e a ilusão do que a Silvana perguntou, E aí do eu queria o quê? inconsciente para justificar e ficar aqui. Perfeito. Então, o que eu crio para me compreender? O inconsciente coletivo. Isso me segura nos desejos, na satisfação e prazer. Perfeito. Vamos repetir? É assim, ó. Para quem está contido no plano, ele contém as formas de pensamento pré-existentes do plano. As formas pré-existentes do plano, para ele, se tornam infinitas possibilidades. Por se tornar infinitas possibilidades, elas se tornam o que para ele? Infinito. Na hora que ele criou o infinito, ele criou o que? O relativo. Porque o que é infinito para você não é para mim. Neste momento ele criou o que? O inconsciente do plano, para poder justificar o relativo infinito do plano. Ficou Você claro? chama de um erro filosófico. Como que é? Você chama de erro filosófico, é isso, Isso Marcos? é um absurdo filosófico. Isso é uma bobagem filosófica. Porque isso gera esquizofrenia, não? Isso. E aí, para quem está contido no plano, ele assume o inconsciente coletivo, mais conhecido como
conjuntos acásticos. Neste momento, ele torna os conjuntos acásticos o quê? Absolutos. Perfeito. Ele se torna, ele dá vida, ele, por estar no infinito e no inconsciente, ele torna os conjuntos acásticos Verdade. Absoluto. absoluto. Ele fez absoluto, entendeu? Por quê? Fazendo o conjunto acástico absoluto, o que ele criou? Aí sim o limite. Ele criou o quê? O que ele criou? Compreendeu pessoas. Ele criou o plano. Ele criou o plano. E neste momento, o que dá razão de existência ao plano? O que dá razão de existência ao plano? Vamos trocar o nome? São formas pensamentos pré-existentes. Vamos tirar o plano e vamos colocar o que dá razão de existência ao universo. O que dá razão de existência ao universo? Deus, Marcos. Dualidade. O que dá razão de existência ao universo? O multiversos. O multiversos dá-se o nome de quê? Multiverso. Planos dimensionais. Que acaba sendo infinito. Que acaba sendo o quê? Infinitos. Entenderam? Deu para entender. Entenderam? Sim. Logo, isso aqui é uma esquizofrenia de uma mente doentia. Porque isso aqui não vai acabar nunca. Logo, essa conversa de portal dimensional é o quê? É uma tremenda de uma bobagem. É assim, por quê? Porque quem fala não entendeu o que é o plano, enfim, não entendeu. E aí o que ele cria? Ele cria. Ele cria o quê? Vida aonde não existe. Porque o que ele está fazendo com o absoluto no multiverso? Ele está criando um Deus para cada Multiplicando. dimensão. Está fragmentando, né? Ele está fazendo o quê? Ele está pegando o absoluto que está dentro do inconsciente dele, porque ele não consegue saber quem ele é, então ele acha que isso é infinito. Justamente por não saber quem ele é, que ele Fala alto, fala alto. Justamente por ele não saber quem ele Por é, não ter que ele provoca isso. o multiverso. Por não saber da sua existência, o que ele faz? Ele pega, cria um Deus, cria um consciente, cria uma consciência, dá o nome para cada plano desse de consciência e define que para cada plano desse tem o quê? Um Deus e uma consciência. E é sempre um Deus, um superior do outro, né? Sempre o quê? Sempre numa crescente. Tem um nome, esquizofrenia. Isso tem um nome. Chama-se delírios e ilusões. Mais conhecido na psiquiatria
como esquizofrenia. Uma mente esquizofrênica. Logo, quantas dimensões existem? Uma dimensão. Só existe uma. Quantas consciências existem? Uma consciência. Dentro desta consciência, muitos conscientes. A somatória destes conscientes são o quê? São o vazio quântico. A somatória destas consciências dentro do plano, né? Estou falando dentro do plano. Se torna o quê? O vazio quântico. Porque ele fica onde? No inconsciente. Ele fica onde? Preso aonde? No vazio. Porque ele criou o quê? O relativo. O que ele fez com o eu dele? Fragmentou. Ele criou uma série de multiversos. Logo, não quero ofender absolutamente ninguém, não quero machucar com o ego de ninguém, eu não quero, por favor, não é esse o objetivo, mas é uma insanidade acreditar em planos dimensionais. Faça a explicação que eu dei agora. Logo, aqueles malucos que acham que vão para a quarta dimensão, para a quinta dimensão, porque o planeta vai se tornar agora a sétima dimensão. Meu, para com esse negócio. Para com isso. Só existe uma dimensão. E aí, eu falo assim, Verusca, onde você está? Em que cidade que você está? No Rio. Você está no Rio de Janeiro, certo? Você está vendo a Tainara aí? Tô. Imagina ela de cabelo azul. Tá imaginando? Tô. Você mudou de dimensão para fazer isso? Não. Só imaginei. O que você fez? Pensei. Você só pensou. Logo, quem criou isso aqui, ele deu razão à existência ao plano físico. Porque as dimensões serão tantas quantas ele pensar que existe. Por isso que ele fica preso no vazio quântico. Porque são tantas dimensões que ele não sabe para onde ele vai. Ficou claro? Então, mundo das ideias, mundo não sei do que, desculpa, não existe. Só existe um plano. E dentro desse plano, o tudo e o todo. Você quer chamar isso de dimensões? Você vai estar se prendendo aonde? No tempo, no espaço e no plano. Porque é você que está dando vida para as dimensões. É você. Você pode criar tantas quantas dimensões você quiser. É você que vai definir.
Você quer ver que interessante? O que é quinta dimensão para você, Ariane? Silvana, o que é quinta dimensão para você? Tem resposta para isso. Hã? A gente falou que não tem resposta para isso. A Silvana falou. Ariane. O que é quinta? 10, 9. Peraí que eu vou lá para te falar. Ah, peraí, falando sério, Silvana. Tô falando sério. O que é quinta dimensão? Não, agora não é mais nada. Então, o que era a quinta dimensão para você antes? Era o mundo das ideias, A quarta dimensão é o quê? pensamentos. Então, mas pensa na Tainara de cabelo Sim, verde. Você sim, entendeu? Você não agora- precisa ir lá para pensar. Então, o mundo das ideias é onde? É aqui. Imagina eu magro agora, vai. Imagina, força. Aí tem que fazer uma imaginação boa, hein, bicho? Para aqui. Tantas Pode de academia não é também. relativo. O que eu quero dizer é assim: o pensamento e as ideias, não existe essa separação. É você quem define. Porque é você quem define o pensamento. E pior, o pensamento é um ato mecânico. É o cérebro. O pensamento é cérebro. E ideia é o quê? Ideia é relativo. É relativo. Por quê? O que é Deus para você, talvez não seja Deus para mim. Por exemplo, para esse ponto aqui, este plano é infinito. Portanto, o infinito é relativo ao consciente. Não é que ele é curvo e plano, não é isso. É que ele é relativo ao consciente, No caso é o desconhecimento. que no caso é a ignorância. Enfim, portanto, independente disso, quem dá vida ao plano é você. E aí eu fico me perguntando, aqueles outros que falam de Agartha, de... o que é? Fica criando mundos para baixo, mundos para cima. Fica Aí eu criando... talvez precisar demais, a gente taca fogo aí, né? Eu não entendi, Tainara. Não sei se você falou com a gente ou falou com outras pessoas. Não, foi com a diretora aqui da escola. Então, tá. Desculpa, eu desativei o áudio não. Então põe isso no mundo. Obrigado. Portanto, nós precisamos ter muito cuidado com o que a gente escuta. Né? Por quê? Porque de repente você embarca em um barco que começa a acreditar em várias dimensões. E aí você começa a justificar isso aqui e começa a criar em cima disso aqui uma verdade que só você ou um grupo de pessoas compartilham. A pergunta que eu faço é assim: se o portal existe, não é um número que vai dar razão de existência ao portal. Deve ser uma conjunção de fatores que, combinados, geram um portal. Um portal do quê? De energia? Um portal de frequência? Eu estou te conduzindo para o erro. Você percebe que se eu começar a devagar aqui, eu te conduzo para o erro. Não existem portais. Por quê? Porque o portal, ele nega o quê? Você. O portal nega você. Por quê? Por que precisa, precisa ter um portal que vai descarregar energia na Terra? Por quê? Então é só nessa data aqui? Amanhã acabou?
E você? Acabou? Não fez nada. Tipo, e Não, aí? acabou? Percebe que, desculpa, com o maior respeito, é assim, para mim é um pouco incoerente. Para mim, é. E se é, não tem tempo, espaço e plano. Ele é. Ele é agora, ele é amanhã, ele é daqui uma semana, ele é ontem, ele é sempre. Ele é. Então não tem presente, passado e futuro. Ele é. Ponto. Marcos, só para me ver se eu entendi. Entre o ponto A e o ponto B, existiu no meio desse ponto. Porque o A e o B é o que vai gerar perspectiva para mim. Esse daqui Eu é o quero vazio existir. quântico. Eu quero existir no meio desses dois pontos, sem gerar essa perspectiva. Você não Para vai eu existir. ser o... Desculpa, Adilson, te interromper. Você não vai existir entre os dois pontos, porque só existe você. É, porque eu gero perspectiva no A e no B. E Isso. não é gerando perspectiva, Não. eu queria anular os dois pontos para me existir. Não, anular, não é anular, é entender. Na hora que você entende, você se torna consciente. Quando você se torna consciente, você não precisa justificar. Você, através do inconsciente. Então é assim. Agora entendi. Então tá bom. Então tá bom. Logo, quantas consciências existem? Uma. Só tem uma. Só uma. Criar uma consciência para cada plano é fruto. Enfim, está incorreto. Boa noite, Aldo. Fique em paz. Parabéns pela palestra hoje, Aldo. Parabéns. Show. O pessoal não queria ir embora da Itália. O pessoal não queria desconectar e ficava falando. E queria ficar, e, enfim. Tá ficando bastante grande. Enfim. Ô Marcos, só para me entender, para fechar a razão, é entender o ponto A, o ponto B, ou é compreender Não. o ponto A e o ponto B? Não, compreender jamais. Compreender é sinal de carência. E se você é carente, você estará preso aonde? No tempo, no espaço e no plano. Porque quem compreende, precisa. Ele precisa compreender. Então, se ele precisa compreender, é porque dentro do plano terão pessoas carentes. Logo, um carente satisfaz a necessidade do outro carente. Logo, não é pela compreensão. Isso é loucura. É por entender que não existe o ponto 1 nem o ponto 2. É entender que só existe um plano e que dentro deste plano existem várias formas de pensamento que se tornam vivas por causa do consciente de cada um. E que se você ampliando, é um gerúndio, vai. Quando você ampliar o teu consciente, e aí não é eu amplio mais um, eu amplio. E aí que eu falo assim, existe meio grávida. Ou a mulher está grávida, ou a mulher não está grávida. Então é assim, ou você se torna consciente, ou você não é consciente. Não tem um caminho de consciência. Porque quem cria o caminho de consciência... Quer ver? Vou dar um exemplo. Você tem o absoluto aqui. É um círculo vermelho, um absoluto. Ah, sabe o que é? Eu vou fazer um exercício aqui porque eu vou acessar parte. Eu vou acessar um pedaço
da consciência. Eu vou fazer uma meditação. O que você está fazendo com o todo aqui? Você está negando todo o resto, só vê um ponto. Por que você está negando? Por que você só dá razão para um ponto? Não, Adilson. É assim, ó. Se o todo é tudo, ele não tem pedaço. Ele não tem, fala, Não tem partes. não tem partes, ele é. Então, assim, todos que falaram que acessaram a quarta, a quinta dimensão, nunca acessaram nada. Por quê? Não é você que acessa, é quem? É o todo que se manifesta. Logo, não tem parte do todo. O todo é. É você, Amanda. Entendeu? Entendeu? Então, logo, o todo é. Logo, ou você é consciente, ou você não é. Quem que vai definir isso? Quem vai definir o consciente? Uma palavrinha chamada coragem. Coragem de quê? De existir. Existir através do quê? Razão, sabedoria. Para quê? Porque precisa fechar. Agora fecha para chegar na causa. E aí fecha. Logo, ou você, de novo, ou você acredita em você, ou você cria essas bobagens todas que todo mundo cria. Portais, porque, enfim, aí você começa a criar um monte de bobagem. Quarta dimensão, quinta dimensão. Dimensão existe? Lógico que existe. Existe aonde? Na matéria. Na matéria existe. Por exemplo, a água, ela pode ser líquida, sólida, gasosa, e em cada um desse estado é uma dimensão diferente. Aí faz sentido. Agora, criar dimensão para o consciente, ou criar dimensões para a consciência, desculpa, isso é loucura. Marcos, tem uma pergunta para te fazer. Fala. A gente se isolar no meio do mato tem necessidade? Para atingir essas falsas dimensões? Então, e aí, para fechar, eu volto naquela pessoa que se isolou dentro de um convento para ser monge. O que ela fez com ela? O que ela fez com ela? Ela negou a própria existência. Ela negou a própria existência. E como que alguém que nega a própria existência pode ser representação da existência? Logo vai sair daquela boca um monte de bobagem. Quer dizer, vai sair um monte de relativos. O relativo nada mais é que uma forma de justificar, né? Da razão. Justificar-se. Porque o meu pai me criou assim, porque minha mãe fez... Tá bom, então é assim, ó. O teu pai queria te abortar. A tua mãe queria te abortar. O teu pai te espancava. A tua mãe... Tá bom, então agora você é revoltado, você usou droga. Tá bom. Você entendeu tudo isso? Entendeu? Então agora é daqui pra frente. Acabou. Você reconheceu tudo isso? Então é assim, ó. Acabou. É daqui pra frente.
Acabou. Acabou de Então fuga. tudo o que aconteceu atrás foi mais ligado no sentimental, na emoção da pessoa, Isso. para manter preso. Não é questão de manter preso. Preso no sentido, você entendeu? Eu acho que entendeu. Não, eu não entendi, não. Não é preso, é tipo você sempre se justificar usando a emoção do que aconteceu, Não, tá. sem assumir a própria responsabilidade. Não. É que, na realidade, a responsabilidade, ela se esconde através de direitos. A responsabilidade se esconde através de fraqueza. A pessoa, por ser fraca, utiliza-se da responsabilidade para justificar-se. A pessoa, por ser fraca, utiliza-se de direitos para se sobressair. Simples assim. É a forma que eu vejo. Posso estar errado? Posso. Eu não sou dono da verdade. É só alguém vir aqui e falar para mim, ó, o que você está falando é um absurdo. Mas o que eu vejo? Pessoas que só falam em direitos. Pessoas que só falam em respeito. Pessoas que só falam em... Só que eu não vejo pessoas falarem em deveres. Eu não vejo pessoas falarem em responsabilidades. Eu não vejo pessoas assumirem a sua posição. Eu vejo pessoas fugindo. Então, assim, para mim, responsabilidade é relativa. Ficou alguma dúvida? Podemos encerrar hoje? Vocês entenderam dimensão? Entenderam esse negócio de portal? Esse negócio de energia? Vocês entenderam tudo isso? Ficou claro? Só que o que acontece? Vocês percebem que quanto mais vocês caminham com a gente, mais difícil vai ficando para você? Porque assim, ó, onde que você vai se amarrar agora? Aonde que você vai se justificar agora? Em qual dos deuses do plano aqui que você vai buscar para se justificar? Você percebe que quanto mais tempo você fica e quanto mais aula, e quanto mais a gente conversa, pior para você fica. Por quê? Porque você não tem aonde mais se segurar. Exceto em você. Portanto, ou você se resolve, entende a causa da tua existência, entenda. Você tem que chegar num ponto de pegar e falar assim, ó, eu quero entender quem eu sou. Eu quero saber quem eu sou. Por que eu tenho problema com pressão? Então quer dizer que no meu trabalho é fácil. O meu trabalho não tem pressão. Então eu vou morar no meio do mato. Ou virar monge. Vai virar monge. Lá sabe o que você vai fazer? Não vai fazer nada. Você vai ficar cantando mantra o dia inteiro, vai ficando rezando as coisas de Buda o dia inteiro, e ao meio-dia você sai pedir comida pro pessoal. Ou você vai sair ficar pedindo as coisas pros outros. Vai virar monge. Você tem essa opção. Ou então você arregaça as mangas e fala assim, ó, chega, eu vou começar a ser responsável pela minha pessoa. Simples assim. Por quê? Não quer dizer que quem é professor não tem pressão, né, Amanda? Não tem pressão, né? A diretora não chega. E aí, o que está acontecendo, Amanda? Ó, o que está acontecendo com a tua? Não tem, né? Não tem conversa. Os pais não chegam em você e falam, o que está acontecendo com o meu filho? Não tem isso, né? Não quer dizer que corretor de imóvel, né? Não tem, né? Não tem lá. E aí, Leonardo? Vendeu? Não vendeu? O que você está fazendo? Você ligou? Não tem pressão.
Então quer dizer que para dar aula de Pilates não tem um pessoal lá, e aí? Você está dando aula direito? Então quer dizer que ninguém tem pressão. Ou o problema está em você? Que não quer ter responsabilidade. E aí, com o maior respeito que eu tenho a todos, quem não tem responsabilidade em um ponto, não terá em todos. Então ele não vai ter problema com a vida dele, ele vai ter problema com a identidade dele, ele não vai ter problema com a existência dele, ele vai ter problema na vida profissional dele, ele vai ter problema na vida social, vai ter problema só em tudo. Por quê? Porque tem que se resolver, tem que saber quem é. Se resolver aqui, eu não estou falando em aspecto algum, eu estou falando de você saber quem é você, qual é a tua existência. É isso que eu estou falando. Ou então você vai ficar fazendo curso a vida inteira, fazer curso de tarot, curso de reiki. Aí, como você é tonto, quer dizer, como você quer buscar um monte de coisa, você vai pagar por reiki 1, reiki 2, reiki 3, mestre reiki, aí você vai pagar reiki shui, reiki xamânico, reiki e vai pagando, seu tonto. Você vai pagando dinheiro do teu trabalho, dinheiro que você tira da tua família, dinheiro que você tira dos teus filhos, dinheiro que você tira de você. E você vai ficar dando dinheiro para um monte de gente assim. Então o que você está fazendo no éter? Você está gerando uma forma de pensamento que justifica a tua não querer entender quem você é. A tua inexistência. Simples assim. Simples Marcos. assim. Oi. Diga lá. Eu já ouvi uma frase assim, não sei se é correta, mas eu estive enfermeiro, um exemplo, eu estive enfermeiro, eu não sou enfermeiro. E descobri a razão da minha existência, é correto isso ou não? Então, precisa ver no que ele se tornou, né? Eu posso falar assim, por exemplo, eu estive engenheiro. Tá bom, o que você é hoje? Sabe, o ponto aqui, Adelson, eu posso falar qualquer coisa. Todo mundo pode falar qualquer coisa. E eu vou repetir uma aula que eu dei há uns 5 anos atrás. Coloquei a cadeira aqui, não sei se você está vendo. Ó, eu estou vendo um espírito aqui, ó. Eu estou vendo o espírito. Você está vendo o espírito? Não. Mas eu estou vendo, olha o espírito. Olha, o espírito está me falando um monte de... Eu posso fazer isso. E vai ter um monte de gente que vai acreditar. Eu posso abrir a porta do Ágora e começar a usar o que eu sei fazer. Para quê? É essa a marca que eu quero deixar aqui? Ou eu quero fazer as pessoas se tornarem conscientes? Para que elas entendam a razão, a causa do que está acontecendo. Para que elas se tornem livres. Livres. Liberdade não é libertinagem. É livre. É livre. Então é assim, a pessoa pode falar o que ela quiser. Mas Acabei de falar agora de dimensões. Acabei de mostrar razoavelmente o que são dimensões. E pode ser, esse é o ponto, que nem eu esteja certo. Mas o fato de eu ver diferente faz com que o que o outro vê também seja diferente. Neste momento, o que está acontecendo no plano? 2 diferenças. Logo, relativo. Acabou. Acabou. Acabou o plano. Então, não significa que, veja, o que é importante nisso tudo.
Não significa que tudo que eu esteja falando é verdade. Significa pelo fato de eu criar várias formas de pensamento diferentes, o que eu estou fazendo no plano? Criando o relativo. Não é o que acontece, tá bom? O que eu estou fazendo é mostrando liberdade. Estou querendo mostrar causa. Você entendeu por que as pessoas fazem isso? Porque senão cai nessa história. Reiki xamânico, reiki Shui, reiki indiano, reiki tibetano. Mas caramba, não é a mesma coisa? A razão não é a mesma? Então qual é a diferença? Entende? Tá bom? Fechamos aqui? Tá tudo certo? Tá ótimo. Obrigado, gente. Até amanhã às 8 horas. Obrigado. Até mais. Fiquem em paz, gente. Boa noite a todos. Fiquem em Boa paz. noite. Ao pessoal da internet, muito obrigado por você estar aqui. Obrigado. E obrigado pelas perguntas. Obrigado.